Bom dia, meus amores. Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 32ª aula remota. Terça-feira, dia 30 de junho de 2020, aula de Ciências e Redação. Vamos começar com a aula de redação. Então, peguem o livrinho, produção, oficina de escritores, e vamos para o ritmo da poesia 2, na página 63, onde você vai conhecer mais alguns recursos da língua usada em uma poesia. Regularidade de número de sílabas dos versos, repetição dos versos. Com esses recursos, entre outros, o Sérgio Caparelli criou uma poesia para falar de sonhos e sentimentos. Então, vamos ler essa poesia na página 64. Minha bice. Com minha bice, eu roubo a lua para enfeitar a minha rua. Com minha bice, dou nó no vento e até fantasma eu espavento. Com minha bice, jogo um anzol no horizonte e pesco o sol. Com minha bice, caio e não dói. Eu sou o tal, sou um herói. Com minha bice, eu vou a fundo pelas estradas no fim do mundo com minha bice. Então, a gente vê que bice aí é o que, gente? A bicicleta, né? O jeitinho carinhoso que ele usa para falar o nome da bicicleta dele. Ao ler a poesia Minha Bice, que sentimento você teve, né? Então a gente pode perceber que ele tem um amor gigantesco por essa bice dele, que ele consegue tudo, ele faz tudo com essa bice dele. Mas qual foi o sentimento que você teve sobre essa poesia que você acabou de ler? Então essa é pessoal. Na segunda, as palavras podem criar um sentido sugestivo. Copie do texto alguns versos em que isso aparece. Então a gente viu que eu roubo a lua, né? Já tem um sentido sugestivo. Eu roubo a lua, não é ele ir lá e tirar a lua do céu, né? É roubar a lua, chamar a atenção da lua, né? Dou nó no vento, a gente sabe que a gente não dá nó realmente no vento, mas ele quer dizer que ele, né, faz com que o vento desvie, né? Joga um anzol no horizonte, quer dizer, joga um anzol no horizonte, pesca qualquer coisa que ele quiser, que ninguém vai pescar nada no horizonte, mas ele joga um anzol. E pesca o sol. Claro que a gente realmente não pesca o sol, mas ele quer dizer que ele pega o sol para si, né? De uma forma, um sentido sugestivo. Então, eu roubo a lua, dou nó no vento, jogo um anzol no horizonte e pesco o sol. São sentidos sugestivos, tá bom? Dá 2. Na 3, ao ler essa poesia, você deve ter percebido que ela tem ritmo. O poeta conseguiu isso usando 3 recursos. Foi a rima, a repetição de versos e a regularidade do número de sílabas no verso. Copie do texto as palavras que rimam. Então, lua rima com quê? Rua. Vento rima com quê? Espavento. Anzol com sol. Dói com herói. Fundo com mundo. Há um verso que se repete em toda a poesia. Que verso é esse? Né? Aí você consegue entender, você consegue perceber que o verso é com minha bice. Não é isso, gente? Ele fala isso sempre. Está sempre repetindo essa parte. Na poesia, contamos as sílabas até apenas a última sílaba forte do verso. 1, 2, 3 e 4. Continue dividindo e contando em seu caderno as sílabas dos demais versos. O que você observa? Com minha bice, dou nó no vento, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Então a gente tem que perceber o que é aí, gente? A regularidade do número de sílabas, que é o que, gente? 4. 4 números de sílabas nos versos da poesia, né? Já que a gente só conta até 4, porque a regularidade do verso da poesia só é até 4. Certo? Com minha bice, dou nó no vento. Então, o que a gente tem que perceber? A regularidade do número de sílabas dos versos da poesia, que são 4 sílabas. Pronto. Depois a gente vem para a criação de texto, onde tem essa meninazinha deitadinha aqui, ó, no jardim. Nossa, linda, no meio do jardim. Ao ver essa fotografia, em que você pensa? Então,
uma resposta pessoal, tá? O que você pensa? O que você sente? Escreva na página a seguir uma poesia que fale do seu sentimento. Então, você vai fazer justamente a página 67 na preparação. Você vai anotar tudo que você sente ao ver essa fotografia, essa atividadezinha de casa, tá bom? Você também vai desenhar o que está pensando e sentindo embaixo aí no quadradinho. Então, justamente esse desenho, as anotações, é para você organizar suas ideias, tá bom? Depois você vai para a parte da escrita, onde você vai ter um conjunto de informações, né? Que você preparou na parte da preparação e aí vai começar a escrever aqui na escrita. E aí na parte da revisão, você já sabe que é a autoavaliação. A sua autoavaliação é a avaliação de um leitor que você vai escolher aí na sua casa. Depois vai ter que ter o comentário do leitor, né? Depois que ele lhe avaliar. E aí você vai também, na hora de avaliar, tem que priorizar 2 primeiros itens, que é o predomínio dos mesmos sentidos e palavras criando sugestivos, sabe? Com sentido sugestivo. Depois, no final, na reescrita do texto, você vai reunir tudo que foi produzido, né? Escrever todas as informações que foram produzidas, que foram revisadas, e vai reescrever o texto, né? Usando a situação correta, os parágrafos, tudo corretinho, tá bom, gente? Pronto. Depois da leitura e dos comentários do professor, faça a edição de sua poesia. Que massa, né? Que se a gente pudesse, tivesse todo mundo junto, a gente iria fazer realmente isso. Mas então, gente, até a página 70, reescrita do texto. Oficina de escritores. E aí a gente vai agora para a nossa aula de ciências, onde a gente vai começar corrigindo a página 20 e 21 do capítulo 2, no livro 2, tá? Atividades da página 1, da página 20. Agrupe os animais no quadro abaixo de acordo com o habitat, savana ou floresta tropical. E aí a gente na sala de aula já viu que da savana são quem, gente? A zebra, o leão, o rinoceronte, o elefante e a girafa. Pertencem ao mesmo habitat, que é a savana. Os outros, né, que é a perereca, arborícola, né, a onça pintada, a capivara, a arara, o tucano e o macaco já fazem parte da floresta tropical. Na segunda, olhando para a imagem, a gente tinha que responder a questão. Identifique os fatores bióticos e que existem no ambiente da imagem aí. Então, a gente já sabe que os fatores abióticos presentes no ambiente são as relações entre os seres vivos desse ambiente, ou seja, as relações entre o jacaré, os peixes, as aves e os outros seres que ali habitam, né? Identifique os fatores abióticos. A gente já sabe que os abióticos desse ambiente aí são os que não se referem aos seres vivos, são os que têm relação, mas não são seres vivos. Então, a água, a temperatura e a luz, né? E na C, o ambiente mostrado nessa imagem pode ser considerado um ecossistema? Explique. Sim, porque o ecossistema inclui os seres vivos que compõem um local e suas relações entre si com o ambiente, como é mostrado na imagem. E aí, na terceira questão, leia o texto abaixo e responda as questões. Quando o clima, a água e a alimentação são constantes, as espécies podem repartir o ambiente para não tropeçar umas nas outras. Nas planícies africanas, por exemplo, existem vários tipos de mamíferos que se alimentam das folhagens, né? Só que as girafas vão buscar o almoço nas copas das árvores, o rinoceronte prefere os arbustos e as zebras comem gramíneas. Qual é o conceito a que se refere esse texto? Então, é um nicho. Que nicho é esse? Nicho ecológico. A B. Qual é o habitat dos animais mencionados? A savana africana, né? Quanto ao tipo de alimentação, como se classificam os animais citados no texto? Girafa, rinoceronte e zebras são animais o quê? Herbívoros, porque comem só vegetais, né, gente? Na D, podemos afirmar que as girafas, os rinocerontes e as zebras ocupam o mesmo habitat e possuem o mesmo nicho ecológico? Explique. Esses animais, eles ocupam o mesmo habitat, mas não possuem o mesmo nicho ecológico.
De acordo com o texto, cada um deles alimenta-se da vegetação de um extrato diferente, né? Um vegetal diferente, o extrato de um vegetal diferente. Porque as girafas se alimentam das copas, os rinocerontes já preferem os arbustos e as zebras já comem as gramíneas, tá bom? E aí na página 22 a gente vai para a aula realmente que é de hoje, tá bom, gente? É de hoje. Então, os seres vivos e suas relações. Na natureza, os seres vivos estão em constante interação. Algumas dessas relações podem trazer benefícios, que são as harmônicas, e outras podem trazer prejuízos, que são as desarmônicas, como vimos na abertura desse capítulo. Para entendermos essas relações, veremos alguns exemplos. Relações harmônicas. A gente está vendo essa figurinha aí, né? Do peixe palhaço nas anêmonas do mar, né? As interações dos seres vivos que vivem em determinados ambientes podem trazer benefícios ou não para os envolvidos. Elas acontecem o tempo todo, inclusive com o ser humano, que abriga milhares de micro-organismos que são benéficos e essenciais para o funcionamento adequado no organismo. As anêmonas do mar são animais que vivem presos no fundo do oceano, em geral entre as pedras. Elas, como as águas vivas, apresentam tentáculos que liberam substâncias que podem queimar a pele, tanto de peixes quanto de outros animais, até mesmo de seres humanos. Entretanto, o peixe-palhaço vive entre os tentáculos das anêmonas do mar sem se queimar. Olha que legal, né, gente? A pele desse peixe produz uma substância que a protege, e assim ele pode viver entre as anêmonas. Aliás, aqui do lado embaixo da figura, as anêmonas do mar fornecem proteção ao peixe-palhaço, pois os outros predadores, ao tentarem chegar perto desse peixe, podem se queimar com os tentáculos, já que os peixes-palhaços não se queimam, mas os outros animais se queimam, hein? Por outro lado, ao se alimentarem dos peixes-palhaços, eles deixam alimentos que podem ser aproveitados pela anêmona. Por isso que é uma relação harmônica, né? A anêmona protege o peixe e o peixe alimenta a anêmona. Os crocodilos, quando dormem, deixam a boca aberta. O pássaro palito aproveita para alimentar-se dos parasitas e restos de comida que ficam entre os dentes na boca do crocodilo. Eita, que pássaro corajoso, né, gente? Com isso, o crocodilo ganha uma limpeza gratuita. Tomara que o crocodilo não acorde para devorar o coitado do pássaro palito que está tentando ali limpar os dentes dele, né, gente? Na verdade, ele está se alimentando, né? Então, os pássaros, conhecidos como anos, alimentam-se também de carrapatos e de outros parasitas encontrados no pelo de certos mamíferos, como o boi, a vaca, o búfalo, o rinoceronte. Os anos, ao retirarem os parasitas da pele desse mamífero, alimentam-se e, ao mesmo tempo, livra o mamífero daquele parasita. Então, é uma relação harmônica, né? Tem benefício para os dois. Muitas vezes, junto aos tubarões, vive um peixe, a rêmula. Olha que imagem linda. Rêmula em cima do tubarão, né, gente? Ela se fixa no corpo do tubarão por meio da ventosa e assim aproveita os restos de alimentos deixados por eles. Observe que nos exemplos anteriores, os dois indivíduos são favoráveis ou apenas um deles é favorecido, sem que haja prejuízo para o outro, né? Um não tem prejuízo porque está favorecendo o outro. Vivendo em grupo, colônias e sociedades. Muitos animais vivem em grupos. Um caso é o das colônias, onde os animais vivem em geral ligados uns aos outros. São exemplos de animais que vivem em colônias, as esponjas do mar e os corais. Outros animais vivem em sociedade. Em geral, esse tipo de relação há divisão de trabalho entre os indivíduos. As formigas, as abelhas, os cupins são exemplos de animais que vivem em sociedade. Aí a gente vê uma figurinha aí de um formigueiro, né? E no formigueiro pode existir uma ou mais rainhas, que é o maior indivíduo, né? A formiga gigante, né, gente? As formigas que apresentam tamanhos menores são as operárias. A função da rainha é colocar ovos. As operárias são responsáveis pelos trabalhos do formigueiro, como a busca do alimento, defesa, a limpeza, a organização. Podemos dizer, então, que a sociedade das formigas é um trabalho em equipe. E você, o que acha? É comum ouvir dizer que as orquídeas são plantas que vivem a custo das árvores, nas quais se apoiam e por isso são parasitas. Faça uma pesquisa sobre a orquídea e descubra se essa afirmação é falsa ou verdadeira. Olha, a orquídea
Coisa mais linda em cima de uma planta, né, gente? Então, será que ela realmente é um parasita? Será? Então, você vai pesquisar. Na próxima aula nós vamos descobrir. Meu, seu, nosso. Todos nós conhecemos as abelhas ou por produzirem mel, cera e própolis ou pela dor da sua ferroada. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que as abelhas são agentes polinizadores. E o que é isso, polinizadores da natureza? São responsáveis pela polinização, que é um processo de transferência dos grãos do pólen das flores masculinas para os receptores das flores femininas, garantindo a produção de frutos e sementes e a reprodução de diversas plantas. É um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade da Terra. Elas desenvolvem um papel insubstituível, responsável pela polinização de 70% das culturas agrícolas e por 85% de toda a flora existente na natureza, em floresta, bosques ou matas. Elas contribuem para a renovação das áreas verdes e para a alta produtividade e a qualidade dos frutos na produção de alimentos. Atualmente, verificaram-se a morte e o desaparecimento de grandes números de abelhas. Entre as causas prováveis estão o desmatamento, o uso de pesticida na agricultura. Como consumidores, podemos optar por produtos orgânicos, que são produzidos sem o uso de pesticida e agrotóxicos, pois, sem as abelhas, o equilíbrio do ecossistema sofreria um grande impacto, afetando diretamente ao ser humano, né? Então, na página 25, após a leitura desse texto que a gente acabou de ler, responda atentamente as questões. Quais seriam as consequências se as abelhas desaparecessem da Terra? E aí, lendo o texto, a gente conseguiu entender que não haveria o quê? Polinização. E a quantidade de vegetais iria o quê, gente? Diminuir. A produção de alimentos iria cair, haveria redução de biodiversidade, não haveria alimento suficiente para a população humana, né? Tudo isso. O que podemos fazer para ajudar a proteger as abelhas da natureza? Então, a gente pode consumir produtos orgânicos, plantar árvores, cultivar flores. Além disso, podemos informar as pessoas sobre a importância das abelhas. É importante também não usar pesticida, não desmatar. Como consumidores, estamos atentos ao tipo de produtos que estamos comprando. Devemos estar sempre atentos. A redução do uso de agrotóxicos nas lavouras deve ser incentivadas, assim como a prática da agricultura sustentável, que envolve a produção de alimentos orgânicos e mais saudáveis. Dessa maneira, contribuiremos para a sobrevivência dos polinizadores e a conservação do meio ambiente. Relações desarmônicas. Como você já sabe, existem relações em que, pelo menos, um dos indivíduos pode ser prejudicado. A pulga e o carrapato, mencionados na abertura deste capítulo, são animais que se alimentam do sangue de bois, cavalos, cães, gatos e até mesmo de seres humanos. Por viverem à custa de outros seres vivos, a pulga e o carrapato são considerados parasitas. Os seres vivos dos quais os parasitas se alimentam são chamados de hospedeiros. E aí a gente vê a imagem de um carrapato nos pelos de um cachorro, né? Muitas vezes animais disputam territórios, água, alimento ou parceiros para a reprodução. Por exemplo, esse tipo de relação é chamado de competição. Isso acontece geralmente quando dois animais ocupam o mesmo nicho ecológico, ou seja, têm funções semelhantes no ambiente. Então, nicho ecológico é quando tem funções semelhantes no ambiente. A competição pode acontecer também entre indivíduos de mesma espécie. Por exemplo, as gazelas africanas vivem em um bando e disputam o domínio do território por parceiros para a reprodução. Então, aí tem a imagem da gazela africana desfrutando, né, o domínio do território para ter parceiro para se reproduzir. E na imagem 2, da B, a gente está vendo hienas e urubus disputando alimentos. A predação é um tipo de interação fundamental na natureza, por meio das quais predadores capturam presas para a sua alimentação. Voltando aos componentes da cadeia alimentar, notaremos que todos os predadores são um tipo de consumidor, mas recebem esse nome específico apenas para identificar o responsável pela sua captura, que é o predador, e o capturado é a presa.
E aí a gente vê um urso, que é o predador, conseguindo seu alimento, que é o peixe, que no caso aí é a presa, né, gente? A imagem abaixo demonstra outros tipos de predação, chamado de herbívora. Nesse caso, a planta é consumida parcial ou inteiramente pelo herbívoro. Aí a gente está vendo na figura A insetos e lagartas que comem plantas, né? Fazendo uns buraquinhos nas folhas, né, gente? Na B é o caso dos herbívoros, é um caso de herbívora, assim como cavalos, girafas, capivaras e outros mamíferos herbívoros, né? Se alimentando aí das gramíneas, né? E você, o que acha? A predação parece ser positiva apenas para o predador, mas ela também é importante para regular a quantidade de seres vivos em um ambiente. E você, o que acha que aconteceria se não houvesse os predadores, né? Será que seria melhor a vida das pessoas, dos seres, sem os predadores, gente? Não, gente, o ambiente ficaria com uma grande quantidade de presa que iria se multiplicar até níveis prejudiciais ao ambiente e até elas mesmas. Depois poderia faltar alimento e até abrigo, por exemplo, tá? E aí a página 28 e 29 você faz em casa e a gente vê na próxima aulinha. E a gente encerra por aqui nossa aulinha remota de hoje, tá bom, meus amores? Até a nossa próxima aula.